Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 5 de março. O Ibovespa fechou o pregão com leve baixa de 0,20%, um candle de indefinição em cima daquela região de suporte, redução de volatilidade. E aqui seria um momento, se for para o Ibovespa gerar uma nova movimentação para cima, com expectativa de voltar aos 52 mil pontos, que é um bom teto para o índice, esse seria o momento, a superação dos 50.734 seria essa sinalização mais positiva. E um sinal mais negativo, olhando por outro lado, seria o Ibov voltar a fechar abaixo dos 50 mil pontos, inclusive terminar a semana abaixo dos 50 mil pontos. Petro, PETR4 no pregão de hoje apresentou alta de 0,76%, dentro do que foi apresentado ontem. Assim, eu mantenho a mesma característica de, nessa indefinição no gráfico diário, ficar um pouco mais focado em operações de day trade. E aí, dentro do que eu mencionei, topo no gráfico de 10 ou 15 minutos. Isso aqui foi a abertura do pregão. No gráfico de 10 ou 15 minutos, abaixo dos 9,45. Abaixo dos 9,45 seria a alternativa de fazer venda, stop aqui em cima. E aí seria mais ou menos 0,6%, o tamanho desse candle, o tamanho do stop. E aqui para baixo, até a mínima, deu 1,8%. Mas logicamente que a gente não sai na mínima. Um pouco saiu aqui nessa mediana, mas enfim, gerou um day trade até interessante a Petro nesse pregão a favor do movimento de baixa do gráfico diário. Enquanto se ela não romper os 9,38, fica da mesma forma. Se gerar topo, um gráfico de 10 ou 15 minutos abaixo desses 9,38, ainda daria para arriscar venda, bota o stop logo acima do topo que você está vendendo no gráfico de 10 ou 15 minutos. E para buscar compra, é ideal que seja já até acima dessa faixa de preço aqui, olhando aqui o gráfico de 10, 15 minutos, que seja vem para cima, rompe a máxima do pregão anterior, que é do pregão de hoje, e depois disso gera fundo ascendente acima dos 9,34, para buscar compra de day trade na expectativa de fechar aqui esse gap de baixa. Vale 5, queda expressiva na Vale 5, queda de 4,08%, fechando abaixo dos R$ 17,30, ficando esticada no gráfico de 60 minutos, trazendo a chance de ter algum repique aqui, mas aí já torna-se mais arriscado, mesmo estando esticada para baixo, buscar compra nesse papel dentro desse atual cenário. Qualquer compra para um perfil muito arrojado seria justamente ao superar a máxima da última hora de pregão, nesse caso aqui 17,02, e trabalhar com stop em 16,92. Tentando pegar um movimento de subida dentro do pregão, mas sem exigir muito, sabendo que vai ter uma resistência pela frente aqui nessa faixa dos 17,30 e principalmente um patamar mais relevante de resistência em torno dos R$ 17,65. PSSA3, nessa expectativa que o Ibov possa gerar alguma subida ao testar a região de 50 mil pontos, vamos dizer assim, comecei a fazer uma fezinha, né? Quando a gente joga na Mega Sena, faz uma fezinha, vamos fazer uma fezinha. Então comecei a buscar entrada aí no pregão de hoje, na expectativa que possa vir algum movimento para cima, e aí tentar pegar uma parte desse movimento para cima. Uma delas foi a PSSA3, decidi arriscar através de um gráfico de 60 minutos. Vim aqui na movimentação para baixo, um gráfico de 60 minutos, optei por, deu um indício de perda de força nessa queda, optei por comprar aqui o início de vamos dizer assim, de um fundo no mesmo nível do fundo anterior ali no G60. Essa é a minha entrada em cima dessa ação. A entrada aconteceu em R$ 30,82, o stop eu coloquei em 30,22. Observe que é um stop mais abaixo do que foi a mínima de hoje, que é 10,43. O fato que se essa ação abrir caindo e já perder numa primeira hora de pregão, segunda hora de pregão, essa mínima aqui, a tendência é que eu pule fora dessa operação com stop mais curto do que foi traçado inicialmente para a operação. Por outro lado, para quem está de fora, se quiser uma sinalização um pouco mais relevante, aguarda a superação dos R$ 30,93, tentando pegar um movimento de subida aqui no gráfico diário, mas sem exigir muito, ou seja, sem ter uma expectativa que vai lá romper os R$ 32,50. Olhando agora para outras ações que eu cheguei a comentar, entrada BBDC4, mas não executou, era comprar se superasse a máxima do pregão anterior. Ela abriu a primeira hora subindo, estava aqui em cima, quando eu passei uns R$ 30,60, 30,70, e aí ela terminou perdendo força logo na sequência. Então a expectativa é que ela tivesse rompido aqui essa máxima
e gerasse aqui toda uma mudança de tendência até pelo G60 e início de um movimento de alta no gráfico diário. Mas enfim, fica ainda sendo um ativo, apesar do candle um pouco maior no pregão de hoje, ainda trazendo a possibilidade de fazer uma compra na superação dos 36,74 a partir do próximo pregão. E GTA 3 também cheguei a mencionar uma compra, se conseguisse romper a máxima até daqui dos, que é 27,38 que eu coloquei, olhando ali para o intraday, é como se tivesse algo assim, ó. Para quem gosta de figura, algo semelhante, pelo menos até o ponto que eu tinha recomendado, ela estava ainda aqui, ó. Não tinha feito isso aqui. Ela estava aqui nesse candle aqui, que foi o candle de abertura. Estava nesse candle, mais próximo de fazer o rompimento aqui, estava mais para máximo. Então, se ela rompesse aqui, seria algo semelhante a um ombro cabeça ombro aqui invertido. Então, por isso que eu optei para uma compra na superação do topo mais alto, que é a máxima do pregão retrasado, dia 3. Não fez isso, veio para baixo, fechou em queda de 1,11%, ainda é um ativo que eu fico de olho, dependendo do que fizer aqui no gráfico intraday, no gráfico 60 minutos, daria para optar até por uma compra num nível um pouco mais baixo, com um stop mais curto aqui na GTA 3, então vou ficar atento ainda nesse papel. SBSP3 também falando em termos de recuo, fez um recuo aqui, também a mesma coisa em relação a PSSA3, abre a possibilidade de fazer uma compra, a correção ideal que fosse um pouco maior no tempo, no preço, mas ainda tentando pegar algum movimento de alta nessa ação, seria uma das alternativas na superação da máxima do pregão de hoje, 16,41, e um ponto de resistência para essa operação, R$ 17,60. VIVT4, ativo gerando uma correção agora um pouco maior, veio bem para baixo no pregão passado, 3,12%, mas no pregão de hoje até apresentou alta, com um candle de indefinição ali, alta de 0,26%. Está em cima de um nível importante de suporte, já fez até uma sinalização de alta no G60, mas voltou para baixo, mas o fato, se ela conseguir superar a máxima de hoje, traz uma chance de ter um movimento até para ver, a testar um teto aqui na faixa dos 52,57. Então seria uma das alternativas de fazer uma compra bem rápida, focando mais numa compra mais curta nesse papel, sem exigir tanto em termos de relação risco-ganho aqui para cima na VIVT4, visto que ela está começando um movimento de baixa no gráfico semanal, não dá para saber onde é que vai parar esse movimento de baixa, mas se ela trouxer alguma sinalização de alta aí no próximo pregão, seria uma das alternativas para a ponta compradora. Para a ponta vendedora, Lynx 3 está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, gerou um forte candle de baixa, não andou, mas vem aqui tentando anular esse candle de baixa, está num nível significativo, igual o inverso para VIVT4, está num nível significativo aqui, só que esse em termos de resistência. Também a perda da mínima pregão de hoje seria uma alternativa de venda. O ponto negativo nesse papel é a liquidez e o número de ações disponíveis para aluguel não é muito grande, ou seja, não dá para montar posição grande em cima da Lynx 3 na ponta vendedora. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.